bem votado. Sim. Né? E você não fez campanha nenhuma. Qual foi a sua estratégia? Na verdade, a nossa campanha foi exclusivamente na internet, né? Eu tenho alguns canais lá, o Mundo Polarizado, tenho o meu canal pessoal também no Instagram, com o meu nome lá, Olímpio Araújo Júnior, e um engajamento muito bom na internet já há alguns anos. Meu objetivo nunca foi ser, na verdade, político. Até eu deixava isso bastante claro durante muito tempo. Mas eu acabei sendo pressionado bastante pelo próprio público, inclusive, que me confiaram esse papel. E nessa eleição agora para vereador eu resolvi lançar minha candidatura sem expectativa nenhuma de vencer. Inclusive, 15 dias antes de terminar a campanha, eu acabei brigando no partido e falei que não queria mais ser candidato, mas não podia mais deixar de ser candidato e parei de fazer campanha. Então, eu além de não ter feito campanha de rua nenhum dia, não distribuí adesivos, não fiz panfletagem, eu também desisti da campanha 15 dias antes e ainda assim fui eleito. Então o pessoal queria realmente que eu representasse eles aqui na Câmara de Curitiba. Então, deve ser pelo seu posicionamento forte e claro, porque eu acho que um bom parlamentar ele tem que ter o seu posicionamento bem definido. Né? Claro, as suas bandeiras. As suas bandeiras aqui são segurança pública, combate à criminalidade, né? Redução de imposto, né? Para o empreendedor. É o que eu pesquisei na internet, você, né? Valores da família, liberdade econômica, tem projetos voltados para os motociclistas. Sim. Né? Depois nós vamos falar sobre cada um desse seu papel. Você é líder do PL, não é? Não sou mais. Hoje é o Fernando Klinger, né? O vereador Fernando Klinger, o líder. A liderança muda a cada 6 meses na Câmara. Eu fiquei 1 ano na liderança. O pessoal até queria que eu continuasse por mais um tempo, mas eu achei que seria mais interessante passar essa responsabilidade para outro vereador para que ele pudesse também ter essa oportunidade, né? Então o pastor Fernando Klinger hoje é um grande... nós falamos que a nossa sensatez dentro do partido ali, ele é o nosso conselheiro dentro do partido. E com certeza vai exercer muito bem essa função. Qual que é a função de um líder de partido dentro do seu partido? Representar, orientar os demais vereadores e também participar de reuniões dentro da Câmara. Então, nem sempre dá para fazer reuniões com a presidência da Câmara para tomar decisões estratégicas ali sobre as votações e tudo mais, com todos os vereadores. Vira uma sessão plenária. Então, nós dividimos em blocos ou em lideranças de partido e esse líder ele vai debater com os demais vereadores do seu partido os temas propostos dentro da Câmara e quando ele tiver a reunião na Câmara ele vai representar os demais vereadores. É uma forma, na verdade, de facilitar as coisas, reduzir o tempo de discussão e chegar a conclusões mais fáceis, né, mais rápidas. Legal. PL é Partido Liberal, né? Vamos falar um pouco de economia, né? Como você vê, né? Qual que é a sua definição de liberdade econômica na prática, né? Para o cidadão comum, né? Porque a gente se fala muito, liberdade econômica. O que é liberdade econômica? O que você entende por liberdade econômica? Bom, eu defendo o Estado mínimo. Basicamente, o Estado, principalmente aquilo que eles chamam de Estado democrático, ele foi criado, na verdade, para concentrar o poder na mão de poucos que decidem por você, que teoricamente têm esse poder de decisão representando o povo, mas eles nunca representam o povo. Sim. Depois que eles estão lá, eles representam os próprios interesses. E é uma luta de egos e uma luta por território de grupos específicos que querem o dinheiro e o poder que tem no Estado. Yeah. Então, o que seria a liberdade econômica? O próprio Paulo Guedes, que foi provavelmente... Eu não vou dizer o único, né? Porque o Campos, o avô do Campos Neto era me fugiu o nome dele agora, mas quando ele foi ministro da Fazenda, ele também era um liberal e defendia essas ideias. Aonde você enxuga o Estado, reduz o número de pessoas no Estado, reduz o custo do Estado, da máquina pública, o máximo possível. O Estado ele tem que intervir apenas em fatores específicos de mediação
desculpe, da população, né? O Estado não pode ser anulado completamente, como os libertários gostariam, né? O libertário tem uma ideia muito utópica de mundo onde não existe Estado. Eu não acredito num lugar onde não existe Estado. O Estado precisa cuidar de fatores básicos aí da saúde, da educação, da economia, de algumas regulações mínimas, né? Porque senão também vira uma bagunça o negócio da polícia, da segurança pública. Mas, tirando isso, o Estado não tem que ter empresa, o Estado não tem que produzir absolutamente petróleo, nada. Isso daqui tem que estar na mão da iniciativa privada. Que a Petrobras, Correios, Copel, Sanepar tem que estar, teriam que ser empresas privadas? Eu não tenho dúvida nenhuma nisso. E eu te dou um exemplo muito prático. Os países onde esse tipo de empresas são privatizadas, né, onde não tem o poder do Estado dentro desse tipo de setor, são países muito mais desenvolvidos, com uma concorrência muito mais apurada. Os produtos chegam por um preço muito melhor e com melhor qualidade para a população. Hoje, uma empresa estatal ela serve única e exclusivamente como cabide de emprego e como forma de você desviar dinheiro de corrupção, né? A Petrobras é o maior exemplo disso. Está aí o Petrolão, que acabou gerando a Lava Jato, entre outros escândalos que essa e outras empresas privadas estavam envolvidas. Os Correios agora, por exemplo, né? Os Correios eles chegaram ao nível que eles não são interessantes nem para iniciativa privada mais. Hoje, se tentar privatizar os Correios, o Correio não vale absolutamente nada. Tem uma dívida multibilionária que o governo estima em 10 bilhões, mas eu acredito que pode ser até mais, porque eles chegaram a tentar emprestar 20 bilhões para sanear o Correio. Hoje você tem empresas privadas que fazem um serviço de muito melhor qualidade que o Correio. É o que eu ia falar, Mercado Livre, entre outras. Todas, né? Os sites chineses hoje que têm sistemas de entrega que trabalham com aplicativos e com profissionais independentes. Então existe uma lenda, né? A esquerda repete muito, principalmente o militante de esquerda que não sabe o que está falando, só repete o que o político fala. Ele repete muito que ninguém poderia substituir o Correio, porque o Correio chega a todas as cidades pequenas e tudo mais. Hoje, a internet chega a qualquer cidade do Brasil. Lugar. Se você não tiver o Correio em uma cidadezinha pequena, lá do Amazonas, vai ter lá um ribeirinho que vai pegar uma jangada, vai pegar uma motinha, uma bicicleta, ou seja lá o que for, e vai fazer as entregas, vai ganhar mais do que um funcionário dos Correios ganha, vai fazer o serviço melhor, mais bem feito e ainda vai ter a liberdade econômica de decidir se ele quer continuar trabalhando como autônomo, ou se ele quer montar a empresa dele de entrega, ou se ele quer talvez montar um outro negócio e começar a entender que ele pode vender aqueles produtos na comunidade dele e ganhar mais ainda sendo um comerciante do que sendo um entregador. Sim. Que é a ordem lógica das coisas. Movimenta mais a economia do nosso país dessa maneira que você está falando. Eu achei maravilhoso. Exatamente. E esse é o conceito básico da economia liberal, né? As pessoas, inclusive, confundem liberalismo econômico com o liberalismo democrático dos Estados Unidos, né? Isso é outro ponto que é importante a gente deixar claro, né? Aqui no Brasil, quando a gente fala que é liberal, isso é um termo totalmente de direita. Lá nos Estados Unidos, quando você fala que é liberal, é praticamente um rótulo esquerdista. Porque lá o termo liberal é usado na questão dos costumes, dos valores. E aqui nós estamos usando isso na questão da economia. Então, são coisas bem diferentes. Eu tenho outra pergunta para fazer para você. Uma vez eu vi você falando que quanto menos lei, melhor. Por que você falou isso? Por que você acha que quanto menos lei, melhor? Bom, principalmente pela questão da liberdade mesmo do cidadão. O Estado, por que o político legisla? Para regular, para tentar controlar melhor a população de alguma forma, para estabelecer regras que beneficiam alguém. Muitas das leis que nós vamos analisar, muitas vezes, ela serve para aumentar o custo das pessoas através de novos impostos, novas taxas, novas obrigações, limitar a liberdade das pessoas em muitas coisas que não são necessárias e, principalmente, como que eu posso dizer?
beneficiar algum grupo econômico ou algum grupo político. E talvez até para complicar a vida das pessoas. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro da Câmara de Curitiba. Hoje existem vereadores, eu não vou citar nomes, que têm o orgulho de dizer que fizeram mais de 100, 150 projetos, ou seja lá o que for. Isso gera um custo para o serviço público, um custo para a Câmara de analisar isso, de discutir, de horas de trabalho. Isso atrasa, na verdade, o trabalho que o vereador deveria fazer de fiscalização da prefeitura, de fiscalização dos projetos da prefeitura, de novas obras, de debates importantes que devem ser feitos em relação ao transporte público, ao saneamento, à prevenção de enchentes, enfim, uma infinidade de situações. E geralmente essas leis servem para quê? Para usar como estatística de campanha para o vereador dizer: eu consegui aprovar X leis, tantas leis. Aí você vai ver, a maior parte das leis são completamente inúteis. É isso que eu queria falar. São completamente inúteis. Ou até pior, atrapalham a vida do cidadão, gerando novas regulamentações e novos problemas que não existiam antes, e que antes de existir esses problemas não eram debatidos porque não precisavam ser, porque ninguém considerava aquilo um problema. Mas dá a impressão que muito político ele fica criando um problema. Sabe a história de como que é? Criar uma dificuldade para vender uma facilidade? Sim. É mais ou menos isso. Ele cria um problema onde não tem para vender uma facilidade depois, para dizer que foi ele que resolveu o problema que não existia e que ele mesmo criou. Então, sem contar isso, nós temos leis hoje que foram, no mesmo sentido, criadas ou por uma questão ideológica, ou por uma questão realmente de vaidade daquela pessoa, ou por um interesse de um grupo, ou interesse econômico, seja lá o que for, que estão esquecidas lá. Eu já cheguei a levantar alguns projetos de lei na Câmara e discutir a possibilidade de anular aquela lei, de extingui-la. Tá? Só que o que acontece? Algumas pessoas vieram me falar: Olímpio, essa lei está esquecida, ela está quietinha lá. Se você lembrar que ela existe e você não conseguir derrubar ela... vai dar muito trabalho. As pessoas vão começar a querer aplicar aquilo e vai prejudicar a população. Então tem coisas... E aí tem leis, por exemplo, aqui em Curitiba existe uma lei que determina onde que você pode amarrar o teu cavalo, por exemplo, sabe? Então ainda tem coisas não, assim. Ainda tá. Tem absurdo. Tem coisas assim, sabe? Então eu acho que a gente tinha que focar em coisas realmente que são mais necessárias para a população, mais importantes para a população, regulações que realmente mudam a vida ou que protegem o cidadão de alguma forma, e parar de fazer tanta coisa inútil que tem, né? Eu vou te falar, às vezes desanima acordar de manhã e pensar: hoje eu vou para uma sessão legislativa, eu vou ficar lá das 9 da manhã até o 12:30, às vezes já chegou a ir até as 9 horas da noite, com debates completamente inúteis, ideológicos, idiotas, que não levam para lugar nenhum, com repetições, porque todo mundo quer só fazer o seu corte para publicar na sua rede social. É isso que eu tenho percebido. Muito púlpito, né, para pouca obra, né? Exato. Muita falácia. E às vezes é para um projeto que não muda absolutamente nada positivamente a vida das pessoas. Isso aí. Viu? É isso aí. A gente precisa entender o que está acontecendo dentro da Câmara Municipal. Eu vi uma vez votando um projeto para mudar a cor da luz da Câmara Municipal. Tem. Né? Então, isso daí eu acho inútil. O povo não quer saber da cor da luz. O povo quer saber facilidades para a sua vida. É mercado popular, é creche que mais precisa, é escola pública, é educação, todas essas coisas que só as pessoas precisam. Agora, cor de luz, passeata daquilo outro, isso daí já enche o saco, falar a verdade. Tem um projeto seu, né, que é para incentivar a consulta de antecedentes criminais. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse seu projeto para incentivar a consulta de antecedentes criminais. Inclusive, isso deveria ser aplicado dentro da Câmara Municipal, dentro da Assembleia Legislativa, porque eu acho que parlamentar que usa substância tóxica deveria ser expulso da política. Como nós temos aqui no Paraná, não é mesmo? Temos muitos. Temos muitos. Então,
Bom, essa questão da consulta, na verdade, é uma série de leis que nós estamos fazendo de proteção à mulher também, que é uma das nossas pautas, né? Nós até trabalhamos com algumas instituições aí de proteção à mulher e ela não é para consulta generalizada de qualquer questão criminal. A ideia básica é o seguinte, nós temos vários casos, inclusive das instituições em que nós ajudamos. Tem aqui a Casa Ruth, que nós mandamos, por exemplo, uma emenda, acho que foi de 100 mil, né, Rafael? De 100 mil reais para manter a Casa Ruth, que acolhe mulheres em situação de violência doméstica. E nós começamos a identificar, até no convívio, eu tenho certeza que muitas vezes, muitas pessoas que estão nos assistindo conhecem casos assim, de mulheres que começam um relacionamento com uma pessoa que não conhecia, não tem como ter o histórico dessa pessoa. Essa pessoa acaba começando a apresentar sinais de violência, sinais de que pode ir além né, enfim, do que deveria. E isso pode acabar gerando problemas familiares. Lá na Casa Ruth, por exemplo, nós identificamos que os mais afetados nesses casos não são as mulheres, geralmente são os filhos. Sim. Então, a maioria, inclusive, são mulheres que já tiveram outros relacionamentos em um momento de carência, de buscar um novo parceiro, acabam se envolvendo com alguma pessoa que tem um histórico negativo e não tem como buscar uma proteção. Não é buscar a solução do problema depois que o problema aconteceu, mas é uma prevenção, uma proteção. A Lei Maria da Penha, da Maria da Penha, não, aquela que você tem que se manter afastado. Como é que é o nome dessa lei? É quando você pede proteção... Como é que é? Como que é mesmo a prevenção? Medida protetiva, medida né? protetiva. Medida protetiva. Isso não adianta nada. Eu tenho visto casos que não adianta nada a medida protetiva. Então, é porque a medida protetiva já está em um momento do relacionamento que o relacionamento já passou para a fase da violência. Então, a pessoa vai pedir uma medida protetiva que não protege nada, porque é só uma ordem judicial, não tem um policial lá defendendo, não tem nenhuma... entendeu? É só uma ordem judicial dizendo para a pessoa, você não pode se aproximar daquela pessoa com que você tinha relacionamento, porque você é alguém que oferece algum risco para ela. Né? E aí acaba acontecendo, né, o feminicídio, ataques violentos, aí agressões, uma série de situações. Então nós queremos entrar na prevenção antes disso. Muitas mulheres acabam procurando a Casa da Mulher, a Procuradoria da Mulher, as delegacias da mulher e não sabem que elas têm o direito a consultar os antecedentes criminais da pessoa com que ela está. Ah, ela pode? Ela tem o direito. E se a pessoa foi de outro país? Aí já fica um pouco mais difícil, né? Mas se a pessoa for brasileira e ela já tiver em qualquer lugar do Brasil uma condenação criminal, e aqui eu quero deixar claro, isso não é um dispositivo para que a pessoa vá pesquisar a vida do sujeito. Ah, mas eu achei ótimo. Mas não é, por exemplo, porque o que acontece? A gente tem que tomar um outro cuidado em relação a isso, porque existe hoje um número de denúncias falsas muito grande contra homens também. Então, a gente também trabalha nessa área, tá? Já existem projetos de lei focados nessa questão também. Então, o simples fato da pessoa talvez ter sido denunciada por alguma coisa ou ter algum outro problema, ela tem um processo no PROCON, a pessoa não vai receber isso daqui. É única e exclusivamente para ela saber. Esse cara teve condenações criminais por violência ou qualquer outra coisa nesse sentido, então ela pode se precaver daquilo. E existem muitos casos. Aqui em Curitiba, aumentou o número de feminicídios em 600%. Aliás, no governo Lula, no Brasil inteiro aumentou o índice... No Brasil, depois do Lula, né? Depois do Lula. As mulheres não podem mais se defender. Sim. Inclusive, outro projeto de lei que nós criamos agora está já... Acho que já passou por todas as comissões, já vai para plenário para votar. É a possibilidade das mulheres poderem adquirir uma arma, um taser, né? Que é aquelas armas de choque para proteção. Recentemente, o delegado Tito conseguiu aprovar uma medida o spray de pimenta, né? O spray de pimenta para pelo menos amenizar um pouco, né? Também. Então, são ações como essa são importantes, né? E a gente tem que pensar, quando eu falo
a mulher não é só a mulher adulta, casada, que pode tomar suas decisões. Eu tenho 3 filhas. Eu tenho uma filha de 16, uma de 17 e uma de 18 anos. Então, a minha filha voltava a pé da escola para casa sempre, a mais nova, inclusive, quando ela tinha 14 ou 15 anos, acho que 14 anos, e tinha um morador em situação de rua, que a gente tem que chamar assim, os noias vagabundos que ficam usando droga nas calçadas da cidade. Concordo com você. Mas eu vou chamar de morador em situação de rua, senão eu posso ser processado, que morava na esquina da nossa casa. E ele começou a mexer com a minha filha enquanto ela voltava da rua. Então, e ele tinha um barraco montado na beira de um arroio ali perto da onde a gente mora. Então, se esse cara pega uma menina de 14 anos e leva ela para dentro do barraco dele. Então, eu comprei um spray, sendo lei, não sendo lei. Eu prefiro responder criminalmente pela minha filha se defender de um vagabundo usando um spray no meio da rua e eu ter que depois explicar isso para a justiça, do que ela acabar sendo violentada por um cara desse, que depois, né, por uma coincidência, e não fui eu que, inclusive, que motivei isso, eu estava voltando para casa um dia e a polícia, a Rotan, estava parada lá com um carro conversando com esse cara. E por uma incrível coincidência, eu cheguei bem na hora, parei o carro, me apresentei e tudo mais e fiquei acompanhando a ação da polícia. E daí o policial, o oficial ali, puxou na hora a ficha do cara e o cara já tinha várias condenações, várias passagens por penitenciário. Então, e sempre a gente passava por ali e via ele limpando cachimbo de crack na água, até que depois daquilo... E a polícia parou ali, inclusive, porque tinha imagens de uma empresa ali próxima que tinha um cara que tinha pulado o muro e roubado a empresa e estava com a mesma roupa que ele. Pobrezinho, então, vítima da sociedade. Aí eles não podiam fazer uma prisão ali, provavelmente, naquele momento, levantaram a ficha, tudo mais, saíram. No outro dia ele juntou as coisas dele ali e sumiu dali. Que bem. Então, bênção para mim, problema para outros, que provavelmente ele foi morar em outro lugar. Exatamente. Então, e por que isso acontece? Inclusive, esse é um assunto interessante, né? Que as pessoas cobram muito a gente hoje, os moradores em situação de rua, os noias vagabundos que ficam mijando, cagando e usando droga na rua. Exatamente. Mas que a gente tem que chamar legalmente de moradores em situação de rua, porque eles têm esse direito. Direito dos manos. Nós não temos o direito nenhum. O cidadão que paga imposto não tem o direito de sair da sua casa, né? Enfim, e ter a segurança que deveria. Mas pessoas com passagens pela polícia, criminais e tudo mais, usuários de drogas, vendedores de drogas, têm todos os direitos do mundo preservados. Bom, basicamente, existe uma crítica muito grande à prefeitura hoje e aos vereadores. E eu recebo muitas mensagens, vereador, você tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Bom, em primeiro lugar, eu como vereador, eu tenho uma limitação muito grande. Eu não tenho como legislar em relação a isso. As legislações são federais. Além de decisões e interpretações da lei feitas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STJ, que são usadas daí como também, como que eu posso dizer, pela justiça local, pela primeira instância, pela polícia e tudo mais, para tomar decisões. E hoje, tanto a prefeitura quanto os órgãos, aí, os serviços sociais, eles são extremamente limitados. Nós tivemos um caso agora, recentemente, onde a polícia militar foi demolir alguns barracos em um bairro aqui da cidade, eu não lembro qual foi exatamente, onde eles estavam montando praticamente uma favela na calçada. E ali tinham já denúncias de tráfico de drogas e uma série de coisas. A polícia militar chegou lá, fez uma varredura total, encontrou drogas, até porque esses caras, a maioria dos moradores de rua hoje, não são só usuários, eles são mulas do tráfico de drogas. Eles são mulas. Cada morador de rua que você vê é um ponto de tráfico de drogas em potencial. Eu não digo que todos eles são, mas eles são em potencial. Se eles ainda não são, eles já podem ter sido, podem vir a ser, né? E muitos deles são. Exato. E aí, eles têm a defesa da esquerda, porque cada vez, você veja, agora quando o prefeito tentou fazer as internações involuntárias, que é algo previsto em lei, é possível ser feito, e é para salvar a vida daquela pessoa,
A esquerda foi na frente da prefeitura fazer o showzinho particular dela. Eu adorei que o ficar prefeito contra. fez, mandar a Wanda Cine lá para arrumar emprego para eles. Foi o Paulo Martins, inclusive, tava? foi o vice-prefeito que mandou. Quem é que estava lá no meio desse povo? O de sempre, o deputado Renato Freitas. O Renato Freitas, as vereadoras da esquerda ali aqui de Curitiba. E daí o resto ali era todo mundo ou assessor ou algum vagabundo que não trabalha porque estava lá às 10 horas da manhã. Sim. Eu passei lá, inclusive, fazer um vídeo no meu horário de almoço. Eu moro entre a Câmara e a Prefeitura. Eu passo pela Prefeitura todos os dias quando eu estou indo para casa. E daí, no meu horário de almoço, eu estava passando ali e vi a confusão, parei o carro, obviamente, e fui lá, né? Ver o que estava acontecendo. Fui ameaçado, xingado, aquela coisa toda, Sim, né? Tinha a guarda normal, municipal ali por perto, eles pediram para eu não chegar muito perto, então eu fiquei um pouco afastado por questão de segurança. Mas estavam lá, se manifestando pelo direito do cara continuar doente e drogado na rua. Exatamente. É um absurdo completo isso. E essa lei, ela não abrange outras pessoas. Somente uma pessoa que está já no limite da vida e da morte, oferecendo risco para a própria vida. São pessoas que estão em situação de risco para elas mesmas ou para terceiros. E isso, na verdade, se a gente for analisar, quase todos que estão em situação de rua oferecem essas condições. Sim. Porque a partir do momento que o cara é um usuário de crack, que ele perde completamente o poder de decisão sobre a sua própria vida, sim, que ele não tem noção do que ele está fazendo na hora de tomar uma atitude. Já é um perigo. Ele já é um perigo, ele já é um risco. Exatamente. A partir do momento que ele é uma mula do tráfico e ele está vendendo drogas ali, ele é um perigo para a sociedade. Porque ele está vendendo drogas para o filho de alguém, para o pai de alguém. Sim. Então, eu tenho percebido que Curitiba é uma cidade modelo. Todo mundo fala muito bem de Curitiba, mas eu percebo que está aumentando a quantidade de pessoas em situação de rua. Eu sei que o Paulo Martins, que é o vice-prefeito, juntamente com o FAS, estão fazendo um trabalho ali que é uma missão. É um trabalho muito bonito, né, que eles estão fazendo lá. Mas eu tenho percebido que Curitiba está cercado por pessoas em situação de rua. E no meio dessas pessoas em situação de rua, existem pessoas foragidas, que oferecem perigo à sociedade. E como é que a gente consegue identificar? O FAS tem lá. Inclusive, essas pessoas da situação de rua recebem remédios, sim, recebem banho, casa. A Prefeitura de Curitiba tem uma estrutura maravilhosa para atender esse pessoal, inclusive com curso, oferta de emprego. Então, a gente sabe que o perigo está nas pessoas que são foragidas e também as pessoas que não querem aceitar ajuda. Qual é a solução que você vê para isso? Se não fosse a direitos humanos, o que você faria? Na verdade, essas pessoas, elas podem ser retiradas da rua e elas estão sendo retiradas. Existe como que eu posso dizer? Alguns oportunistas, inclusive na Câmara, tem vereador que gosta de fazer showzinho, fazendo vídeo, atacando a Prefeitura nesse sentido. E eu não estou aqui para defender a Prefeitura. Isso é uma questão nacional, é um problema do Brasil, tá? Mas a Polícia Militar está fazendo o seu trabalho. Eles param, revistam. Talvez vocês já tenham visto isso. Eu vejo com frequência a polícia fazendo batidas onde tem essas aglomerações de moradores em situação de rua. E quando eles levantam a ficha que o cara ali tem um mandato, um mandado em aberto de prisão, alguma coisa assim, eles levam, né? Existem ali aqueles que têm passagens, como foi o caso que eu contei aqui desse cara que morava lá perto da minha casa, né? Desse vagabundo que morava lá, que ele tem passagem pela penitenciária, mas ele não tem um mandado em aberto e ele não foi pego em flagrante fazendo nada. E aí a polícia não pode simplesmente pegar e levar ele embora. Aí você tem outras situações, eles vão começar a fazer um acompanhamento, ficar mais de olho no cara, esperar que tenha uma denúncia. Mas o simples fato do cara estar na rua, ele não está cometendo um crime. Agora, quando eles chegam ali, prendem ele com uma quantidade de drogas, já é uma situação diferente. Uma infração. Mas aí vem o STF, né, e inova mais uma vez, legislando, inclusive, que não deveria fazer, sim, determinando uma quantidade mínima de drogas que as pessoas podem importar. Aí o cara que tem 130 baseados no bolso, ele não é um traficante, ele é um usuário. E ele não pode ser preso.
Então, qual é a lógica disso? Gente, a gente está vivendo, o nosso país, nós estamos vivendo algo absurdo, que em outros países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, acham absurdo o que nós estamos vivendo aqui. Mas tem gente que ainda defende uma coisa dessa. Né? Então, nós estamos passando por um momento assim de prova. Mas eu acredito que o ano que vem nós vamos dar uma bela de uma melhorada nesse quesito, né? Vamos escolher melhores parlamentares. Esse é um ano de eleição. Vamos ter aí novos deputados estaduais, federais, senadores diferentes, que realmente o Paraná está carente de senadores que façam o seu trabalho, né? Então, estamos aí nessa mudança. Eu estou olhando aqui que o senhor Amarildo, ele falou assim: a redução de um imposto municipal para um idoso acima de 60 anos não é muita coisa. Ele está querendo que o imposto para as pessoas maiores de 60 anos possa ser diminuído para essas pessoas. É o que o senhor Amarildo ali falou. Eu concordo com ele, e não só para as pessoas de 60 anos. Eu acho que impostos tinham que diminuir para todo mundo, né? Na verdade, o imposto ele é uma forma de extorquir o cidadão para manter uma máquina pública inchada. Sim. Em qualquer instância do poder, não importa se é municipal, estadual ou federal. O ideal seria a redução do máximo possível de impostos. Sim. A gente não pode, infelizmente, abolir o imposto, porque existem muitos serviços públicos que dependem disso. E sempre que você reduz o imposto você beneficia um grupo, você prejudica outro. Sim. Porque alguém tem que pagar a conta. As pessoas, às vezes, não chegam à conclusão do seguinte: quando você está... o dinheiro não brota em árvores, né? Sim. Então, quando você dá, por exemplo, o passe livre para ônibus para os estudantes, quem não é estudante está pagando a conta do estudante. Alguém sempre paga a conta. O custo continua o mesmo. Então, todo o cálculo para redução de impostos, seja lá para quem for, ele tem que levar em consideração. Tudo bem, de onde vai vir esse dinheiro que vai deixar de entrar, tá? Ou, se não tem uma outra fonte, quem vai pagar essa conta? Esse é um grande problema. Então, eu sou a favor da redução de impostos, mas a gente sempre tem que fazer isso com responsabilidade. Porque hoje foi construída uma máquina pública inchada. Sim. Então, a partir do momento em que as pessoas no Brasil têm uma renda ridícula, o salário no Brasil é ridículo perto de outros lugares do mundo, serviços de péssima qualidade, e ao mesmo tempo não tem a liberdade de empreender para poder desenvolver, gerar empregos, gerar riqueza e ter mais grana, eu preciso prestar esses serviços através do Estado. Eu preciso dar escola porque a pessoa não tem o direito a pagar uma escola particular para o filho. Eu preciso dar saúde porque ele não tem condições de ter a própria saúde dele. Eu preciso dar transporte público porque ele não tem condições de pagar o seu próprio carro e andar com o próprio carro. Então, tudo que eu ofereço de público tem um custo. E então, todas essas discussões são bem complexas, né? Outro ponto importante de levar em consideração é que uma mudança dessa de lei, ela não depende de um vereador. A gente pode até puxar esse debate e levar essa discussão. Mas nós temos hoje 38 vereadores na Câmara e que respondem à Prefeitura. Então, mesmo que os 38 vereadores decidam, é importante acabar com o imposto para uma categoria de pessoas, ainda pode chegar no prefeito e o prefeito vetar. Sim. Então, nunca é tão fácil assim essa discussão. Eu sou da opinião que a gente precisa começar por cima. O grande problema hoje no Brasil não é o imposto municipal. O imposto municipal é uma merreca perto do que a gente paga. São os impostos federais, que inclusive o governo federal criou 30 impostos a mais nesse período curto de tempo que eles estão no poder. E todos que prejudicam imensamente a população. Prejudicam imensamente. Inclusive aquele que a pessoa que é cadeirante, que usa uma bicicleta, que usa algum motor, tem um impostinho agora para pagar. Eu vi isso daí em algum lugar. Isso é verdade?
Eu não estou por dentro exatamente dessa lei, mas eu não tenho certeza em relação a cadeirantes. Eu acredito que não. Tá? É um absurdo, seria um absurdo. Eu acredito que esses veículos ciclomotores, veículos elétricos de baixa potência, né, patinetes, essas motinhas, têm alguma coisa em relação a isso. Mas eu sou sincero de dizer que eu não estou acompanhando esse debate, não sei exatamente. Sim. A questão a máquina é muito pesada e depois que o governo do PT entrou, piorou muito. O número de ministérios, o número de funcionários públicos, o número de cargos estatais, o número de empreiteiras mamando no governo, a corrupção. Isso tudo precisa ser sustentado com dinheiro público. O governo em si, ele não produz absolutamente nada. Por isso que eu digo que eu defendo o Estado mínimo. Eu não lembro o nome do senhor ali, que fez a pergunta? O seu Amarildo. Amarildo. Respondendo o seu Amarildo até em relação a isso, antes da gente discutir reduzir imposto, a gente tem que discutir como que a gente reduz a máquina pública. Como que a gente reduz o número de funcionários públicos, o número de estatais, como que a gente reduz o número de empreiteiras mamando o dinheiro do governo, o número de artistas com Lei Rouanet levando bilhões, as viagens do Lula e da Janja que custam bilhões. Sigilo no cartão corporativo do presidente. Exato. Então, o cartão corporativo do presidente é um absurdo isso. É um absurdo. É uma coisa completamente sem lógica. Então, se a gente consegue reduzir, que era o que o Paulo Guedes estava fazendo no governo Bolsonaro. Ele primeiro enxugou a máquina, é o que o Milei está fazendo na Argentina. O Milei recentemente cancelou todos os carros dos ministros e secretários e tudo mais. Cancelou, ele falou, vocês têm os carros de vocês, andem com o carro de vocês. Ele reduziu o número de ministérios, eu não sei exatamente a quantidade, mas para o mínimo do mínimo possível. Ótimo. Então, ele reduziu o número de servidores públicos, deu uma polêmica gigantesca no primeiro ano de governo dele. Mas olha só a Argentina. Está crescendo. Está crescendo e está mais próspera do que o Brasil. Que maravilha. O Paraguai era motivo de piada no Brasil. Você falar alguma coisa relacionada ao Paraguai... Era como se fosse um país de segunda categoria, enfim, era tudo de ruim. Hoje, eu não vou lembrar o número exato, mas se eu não me engano, mais de 1.000 empresas brasileiras já se mudaram para o Paraguai. É o que eu faria. Eu acho que o número é muito maior do que isso, é muito maior. Eu estou chutando aqui. Eu sei que eu estava conversando esses dias com a Carlise, que é a vereadora também, né? A vereadora Carlise do PL, e ela comentou, olha, só entre os grupos empresariais que eu participo, mais de 200 empresas aqui da região de Curitiba já se mudaram para o Paraguai. Sim. Por quê? Porque tem liberdade econômica. Se eu fosse um empresário, eu nunca ia abrir uma empresa aqui com tanto de imposto que tem que pagar. Sim, lá no Paraguai a empresa paga 10% de imposto. Então, e o que as pessoas não entendem é o seguinte. Quando eu era professor ainda, eu tentava explicar isso para as pessoas. Tem uma lenda de que só rico paga imposto, só empresário paga imposto. Né? Não. Até a Gênia da Janja falou um dia lá da história do imposto das blusinhas, né? Da Shein lá. Que não era o consumidor que ia pagar, era a empresa. Era a empresa, o ignorante. Então, na verdade, quando o governo aumenta os impostos, não importa o que. O governo aumentou o imposto dos bilionários, o imposto sobre a riqueza. Meu amigo, você que é pobre, é você que está pagando esse imposto. É você, porque existe um efeito dominó no negócio. O rico está pagando mais imposto, ele vai transferir esse imposto para o preço do produto dele, do serviço que ele presta, seja lá do que for. E no final das contas, quem vai pagar o imposto mais alto é a população. Aí você tem dois tipos de impostos, Naná, que as pessoas não sabem que pagam. Tá? Além dos impostos de governos, municipal, estadual, federal, que somam ao preço do produto. Um carro, por exemplo, hoje você chega a pagar o dobro do valor do carro, do valor real que seria, em impostos. Né? Além do imposto que você paga, que vai para o governo, tem o imposto incluído no valor do carro que a indústria que fabricou o carro pagou, ou que a revenda que vende o carro também pagou. Então, por exemplo... As peças que vêm de outro país também tem de outro imposto. país, fabricadas no Brasil, não interessa. Não tem imposto. Entendeu? O combustível que a fábrica usa para carregar aquele carro lá da fábrica até a revenda na cidade daquela pessoa, tem imposto. Imposto é altíssimo. Tudo isso, quando você faz a formação do preço de venda, você inclui isso
no preço do produto final. Então, como que o preço é formado? Primeiro, ele é formado com todos os impostos envolvidos ali no produto que foi produzido e tudo mais, né? Às vezes que já foi pago lá pela outra empresa que vendeu para a indústria que monta o carro. E depois ainda tem o imposto de venda do carro, que nós pagamos quando nós compramos o carro. Então, eu arrisco dizer que, por exemplo, eu estou usando o exemplo de carro, se nós não tivéssemos imposto, o carro custaria 1/3, pelo menos, do que ele custa hoje. Nos Estados Unidos, dá para comprar um carro, uma pessoa que ganha o salário dos Estados Unidos pode comprar um carro. Não, é um absurdo. Vamos pegar aqui um exemplo bem absurdo, que não faz parte da vida da maioria das pessoas. É uma Silverado. Uma Silverado hoje é uma caminhonete no Brasil que só milionário tem. Se você vê o cara andando com uma Silverado, esse cara é milionário. É o preço de um apartamento. É mais de R$500 mil uma Silverado. Lá nos Estados Unidos, é o carro mais utilizado por empreiteiro, por prestador de serviço. Ixi. O cara é pedreiro, o cara é marceneiro, ele compra uma Silverado por $30 mil, ele ganha, sei lá, $10 mil por mês com o serviço dele, talvez um pouco menos, né? Eu estou exagerando. Mas vamos pegar lá, em média, eu fiz um levantamento esses dias. O cara que trabalha em uma lanchonete nos Estados Unidos ganha $4 mil. Ele pode comprar uma Silverado. Então... Entendeu? Então, olha o nível. Nesse nível que está a economia do nosso país. Então, né? E é isso que eu falo de liberdade econômica. É isso, quando eu falo sobre isso, nós precisamos ter o Estado mínimo. O Estado interferindo cada vez menos na vida das pessoas, fazendo só as suas funções básicas, que a sociedade não tem a competência de fazer, que é a proteção nacional, através das Forças Armadas, que no Brasil também não serve para muita não coisa. Serve pra né? nada. Eu ouvi dizer esses dias que se der uma guerra no Brasil, o Brasil tem 20 minutos de munição. Né? Então, é verdade, eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando. É verdade. Então, ou nós somos muito bons a ponto de resolver o problema em 20 minutos... Como diz o presidente, numa cervejinha. Numa né? cervejinha. Cervejinha resolve ali. Então, que é a proteção nacional, a segurança pública, algumas coisas relacionadas à saúde pública, enfim. Então. Vamos falar um pouquinho de uma coisa polêmica que eu vi aqui. Você arrumou uma treta aí com a cantora Anitta. Né? Como é que foi? Conta pra gente essa situação em que você... Não, na verdade não fui eu, fui o Kilter. Foi o Kilter? Foi o Guilherme Kilter. Não, eu não tinha nada a ver com isso. É que antes da eleição, você não está errada totalmente na tua colocação. Antes da eleição, eu fiz um comentário em uma postagem. Eu não era nem vereador ainda. Eu fiz um comentário numa postagem em relação ao show da Anitta aqui. E daí, quando eu fui eleito... alguém levantou esse comentário antigo e gerou uma polêmica. Daí os fãs da Anitta entraram no meu canal tentando derrubar o meu Instagram. Deu uma treta lá. Mas eu não fiz nada daí contra a Anitta. Até porque eu sou da seguinte opinião. É uma opinião que muita gente de direita não vai gostar. Tá? Se você defende a liberdade e defende a liberdade de expressão, você tem que defender todas as liberdades. Todas as liberdades. Tá? A liberdade econômica. O show da Anitta traz recursos para Curitiba. Eu não gosto. Eu não deixaria as minhas filhas ir de jeito nenhum. Também. Mas tem gente que gosta e que é adulto. Qual foi a minha preocupação em relação quando a Anitta fez o show aqui? E eu fiz esse levantamento, inclusive, com as empresas que organizaram o show. Vão ter menores lá? Isso. Não pode ter menor de idade. Tá? Se tiver menor de idade, nós vamos mandar o Conselho Tutelar, vamos mandar a polícia, vamos mandar a Guarda Municipal, quem for necessário, e vamos impedir que o show aconteça. Sim. Agora, a partir do momento em que aquele show é feito para adultos e o adulto tem a liberdade de escolher, não sou eu que vou bloquear isso. Tá? Apesar de não gostar dela, da música dela e nem da opinião política dela. Sim. Eu posso criticá-la, eu posso contestar a opinião dela, eu posso até ridicularizar ela, e eu faço isso nos meus vídeos, inclusive, mostrando a ignorância dela e os absurdos que ela fala, né, para que as pessoas tenham consciência de quem realmente a Anitta é e talvez parem de segui-la e parem de pagar por um show que só prega tudo que não presta na sociedade. Sim. Agora, eu não posso ser um defensor da liberdade parcial. A liberdade é só para mim e para aqueles que estão do meu lado e para os outros não. Exato. A não ser que a pessoa esteja cometendo um crime, e daí sim também. Se ela estiver cometendo um crime, uma apologia às drogas, como é o caso do Oruan.
por exemplo. Sim. Oruan é um cara que é um criminoso. Sim. É diferente. A Anitta, se ela está sexualizando crianças, ela tem que responder criminalmente por Aliás, sobre aquilo. o Oruan, ele mexeu mais de 60 vezes na tornozeleira eletrônica dele. Fugiu. Se fosse o Bolsonaro... Não, né? meu Deus. Né? Fugiu. Ou seja, o Oruan está foragido e ele violou a tornozeleira mais de 60 vezes. E ninguém fala nada? Então, mas esse é o Brasil. É o Brasil. As leis no Brasil são feitas para defender o bandido. Sim, o criminoso. Tá? Hoje, o judiciário brasileiro ele está programado para defender corrupto, vagabundo, bandido, traficante, drogado, tudo que... A Anitta, né, fazendo sexualização de crianças. Tá? Porque eu acredito o seguinte, enquanto ela está fazendo conteúdo sensual, ou seja lá o que for, ou não sei nem como descrever aquilo, pornográfico, mas se ela está fazendo isso para adultos, aí é problema dela e dos adultos que estão assistindo. Sim. Tá? Agora, a partir do momento que isso está sendo levado para um público infantil, eu tentei, por exemplo, isso é uma crítica que eu quero fazer, Naná. É sobre a música. A música. Eu fiz um projeto de lei aqui em Curitiba chamado Projeto Música Limpa. Tá? Esse projeto proibia a execução de músicas com apologia a sexo, a drogas, a violência, a um monte de tudo que é ruim. Tá? Proibia isso em escolas municipais e eventos municipais. Por quê? Porque a minha competência como vereador se limita a municipal. Eu não posso legislar em relação a outras eventos cidades particulares, estaduais ou federais. Se tem um evento particular onde o cara vai lá e coloca uma música com apologia às drogas, ele tem que responder daí. Tá? Mas eu posso proibir que a prefeitura faça isso. Esse mesmo projeto de lei eu mandei para a vereadora Jessicão lá em Londrina. Sim. A vereadora Jessicão aprovou lá em Londrina, passou por todas as comissões, aprovou e virou lei. Que maravilha. Em Londrina. E aqui? Aqui não passou na comissão da CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, porque os vereadores, muitos lá que se dizem de direita, consideraram inconstitucional o projeto. Foi apresentado um substitutivo já, né? A gente apresentou, fez algumas modificações no projeto, está apresentando de novo como substitutivo. E ele vai passar de novo e vai ser bloqueado de novo com muita certeza. Não, a gente vai fazer alguma coisa. Vamos fazer esse negócio passar. Então é uma coisa assim, e esse não é um único projeto. Tiveram vários projetos meus de lei que defendem os valores que nós acreditamos que foram barrados também ou que não tiveram continuidade. Quem são os vereadores que participam da CCJ? Hoje, inclusive a maioria de direita, inclusive quem bloqueou, eu acho isso um absurdo. Quem fez um voto contrário ao projeto foi a Camila Gonda, do PSB, que é uma vereadora de esquerda, né, que inclusive é amiga da Anitta. Mas esse é problema dela. E aí, e os outros vereadores simplesmente votaram junto. Então, confirmaram o voto dela. Que decepção! Né? E ali eu não vou citar os nomes dos vereadores aqui, também não quero, né, ficar fazendo campanha contra ninguém aqui. Mas assim, todos de direita. Todos supostamente de direita. Tá? Vereador, vamos mudar para a gente, o último bloco aqui, vamos falar um pouquinho sobre o cenário político para 2026. Você está no PL, provavelmente você vai apoiar o candidato ao Senado. Você vai sair a candidato a deputado estadual ou a federal esse ano? Bom, eu fui lançado pelo presidente do nosso partido lá no evento da Michele Bolsonaro no ano passado, em outubro, lá em Londrina, como pré-candidato, na verdade, por enquanto, né? Pré-candidato a deputado federal. Tá? Por que deputado federal e não estadual? Porque as pautas que eu trabalho já há anos são pautas federais. Então não faria nem sentido eu ser candidato a deputado estadual nesse momento. Talvez no futuro, quem sabe, mas nesse momento o meu trabalho no mundo polarizado, que é o meu canal, o meu trabalho nas redes sociais é focado em pautas federais. Outro ponto muito importante, né, estratégico, é que o PL precisa de lideranças cada vez mais realmente convergentes com a linha de pensamento e com o posicionamento político do PL. Tem que ter um posicionamento bem forte, porque senão lá
lá é uma briga de cachorro grande, né? Isso. Você não pode ser um lambari no tanque tubarão. Você tem que estar lutando lá de igual para igual. Nós tivemos no passado aí no PL, em outros estados, não necessariamente no Paraná, pessoas que ou já faziam parte do partido ou vieram de outros partidos porque tinham um nome forte para concorrer, acabaram se elegendo e defendendo pautas contrárias. Hoje, inclusive, o próprio Bolsonaro pediu a expulsão do partido há algum tempo aí de 3 deputados. Recentemente teve mais alguns que foram expulsos também. Então o partido se posicionou muito bem, mostrando que não vai aceitar deputados que votem contra os valores e as ideologias do partido. Porque usaram a onda Bolsonaro para se eleger. Alguns até não, sabe, Naná? Alguns não. Se a gente pegar, por exemplo, estados como o Maranhão, os deputados do Maranhão, do PL, na maioria votam com o PT. Mas é um estado que é 100% esquerda. Sim. Então, eu fiz um levantamento recentemente, inclusive meus vídeos estão bombando hoje, que eu estou mostrando quem são os deputados que se dizem de direita e votam com a esquerda no Brasil. Sim. Eu estou fazendo isso estado por estado. Eu lancei do Paraná já, lancei de São Paulo, estou fazendo estudo de alguns outros estados e por curiosidade eu fui fazer o do Maranhão. O do Maranhão eu ainda não publiquei. O Maranhão não tem nenhum deputado indiferente do partido que vota com a direita. Todos mesmo eles do votam... PL. Não, mesmo os do PL. Mesmo os do PL votam a 80% com a esquerda. Então o Maranhão é um estado 100% esquerdista hoje. 100%. E aí o partido precisa dar uma resposta à sociedade e aos seus eleitores. O eleitor do PL hoje é o eleitor de direita conservador. Uhum, sim. E ele exige que o seu candidato se mantenha dentro desse posicionamento. Né? Falando nisso, vereador, agora nessas eleições está aí se organizando aí as chapas para as eleições. Para governador do estado, nós temos aqui o nosso governador Ratinho Júnior, ele está anunciando que ele vai sair a presidente do Brasil. O PL vai apoiar o Ratinho Júnior ou vai apoiar o Flávio Bolsonaro? Não, o PL não vai apoiar o Ratinho Júnior, a não ser que o Ratinho Júnior faça parte da chapa do Flávio Bolsonaro. Isso. O candidato é o Flávio Bolsonaro. Existem discussões em relação ao Ratinho Júnior. Eu tenho visto isso na imprensa, eu quero deixar claro, eu não tenho informação privilegiada nenhuma da direção do PL nacional ou estadual em relação a isso. E nem do Ratinho Júnior, que eu não tenho relacionamento nenhum com o Ratinho Júnior. Nunca já estive com ele em um evento, no mesmo evento, não com ele, mas no mesmo evento uma vez na vida. Foi a única vez que eu cheguei perto dele, nunca conversei com o Ratinho, não tenho contato nenhum com ele. Mas assim, eu sei que ele já tinha um diálogo com o próprio Jair Bolsonaro, com o objetivo de ter uma parceria com o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro esteve aqui em Curitiba, naquele dia eu estive junto com o Bolsonaro aqui em Curitiba, inclusive, e não na reunião em que ele estava com o Ratinho, mas junto com ele depois. E existem diálogos com o Ratinho Júnior. Uma coisa que eu quero deixar clara, não é com o PSD, é com o Ratinho Júnior, tá? Porque as pessoas confundem também, às vezes, o político e o partido. Exatamente. Nem sempre o político está em um partido porque aquele partido deu legenda para ele. E não quer dizer necessariamente que ele tenha a mesma linha do partido, a mesma linha de pensamento. Eu não estou falando isso para defender o Ratinho Júnior. Eu digo assim, o Ratinho Júnior, ele, pessoa, eu sei por pessoas ligadas a ele e pelo próprio grupo do PL, que ele tinha uma vontade e um interesse de se aproximar do PL. Agora, me parece, e isso eu sei por notícia da imprensa, não é nenhuma informação privilegiada, que o Flávio Bolsonaro pretende vir para Curitiba para se encontrar com o Ratinho e conversar também sobre possíveis alianças aí no futuro. Então, o máximo que eu posso dizer é isso. E não é porque eu esteja escondendo alguma coisa, porque realmente eu não tenho informação privilegiada. As conversas de bastidor aí, todo mundo fica, né, confabulando quem será, porque o presidente Bolsonaro indicou, então, o Flávio Bolsonaro para ser o seu sucessor. Sim. Né? Eu acho que foi a melhor coisa que ele fez, porque ele não confia em mais ninguém. Na minha opinião, se eu fosse Bolsonaro, é o que eu faria. O Flávio Bolsonaro foi uma surpresa para todo mundo, até para as pessoas que estão no PL, para te falar bem a verdade. Assim. Eu
tinha uma expectativa da Michele Bolsonaro acabar sendo a candidata do PL, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo e tudo mais. E eu não pensava no Flávio, não porque eu não quisesse o Flávio como candidato, mas porque o Flávio era o candidato natural ao Senado no Rio de Janeiro. Sim. E um dos grandes objetivos do PL hoje é manter o Senado e ter a maioria no Senado em 2027. Nós temos condição de fazer isso. Então, estrategicamente, na minha visão, eu imaginava que o Flávio seria o candidato. A tendência era que o candidato natural a presidente fosse o Eduardo Bolsonaro. Mas o Eduardo, como ele foi para os Estados Unidos, teve toda aquela questão lá com o Donald Trump e tudo mais, ele acabou, inclusive, sendo cassado recentemente na Câmara Federal e fica completamente inviável. Eu acredito que hoje ele não pode nem voltar para o Brasil com o cenário político de estado de exceção que nós estamos aqui. Exatamente. Então, o Flávio Bolsonaro acabou sendo obrigado a assumir essa posição. Abrir mão de uma vaga garantida que ele tinha no Senado e comprar a briga sem ter perspectiva de que o nome dele seria aceito. E o mais interessante é que num primeiro momento eu vi muita gente, Nana, mas muita gente do PL e da direita em geral criticando a escolha do Bolsonaro. Eu também vi. O comentário era, agora o Lula já ganhou. A esquerda festejava. Em poucos meses, 2, 3 meses, não lembro quanto tempo que faz que ele anunciou a candidatura dele, ele já está em primeiro lugar nas pesquisas. Que maravilha. Então, claro. Se for para votar em Flávio Bolsonaro e em Lula, não tem. E o mais interessante é que ele desequilibrou o jogo do Centrão. Porque o Centrão acreditava, o Kassab, inclusive, não queria nem conversar com o Ratinho Júnior sobre a presidência, porque ele acreditava que ele ia convencer o Tarcísio a ficar do lado dele. Criou um monte de fake news na imprensa e entre influenciadores dizendo que o Tarcísio ia ser o candidato do Centrão e tudo mais, sendo que o Tarcísio jamais falou isso. Jamais. Então, o Tarcísio, realmente. Todas as vezes que ele deu entrevista, ele deixou claro que ele era candidato à reeleição em São Paulo e que ele apoiaria o candidato que o Bolsonaro indicasse. Esse é fiel, né? Quando o Bolsonaro indicou Flávio Bolsonaro, o Tarcísio foi o primeiro no Brasil a sair à mídia e falar, eu apoio o Flávio Bolsonaro, e continuou apoiando até hoje, continua falando na imprensa até hoje. Kassab percebeu que tinha perdido o Tarcísio, a possibilidade de colocar o Tarcísio como candidato, traz o Caiado para o partido dele e começa a testar os nomes. Ele está cometendo o mesmo erro que o Ratinho está cometendo aqui no Paraná, tentando testar 3 nomes para o governo e não lançando nenhum. Joga Eduardo Leite, que não tem a mínima chance de ser presidente. Sim, não tem. Caiado, que tem uma chance muito pequena. E eu acho que o Ratinho, que é o mais forte dos 3. Dos 3 é o Ratinho. Mas que também não tem chance de se eleger sozinho. Não, tá? com o Flávio Bolsonaro, não. Não, nem mesmo sem o Flávio Bolsonaro. Pelo seguinte, vou te falar. O Centrão não tem capacidade de eleger um presidente da República. Não tem capacidade. Eles não têm votos para eleger. A direita não fica do lado do Centrão. Talvez ficaria em um cenário onde só tivesse o Lula e o Ratinho Júnior concorrendo. Mas o que aconteceria? Se sai o Ratinho Júnior e mais meia dúzia de candidatos da direita concorrendo, o Centrão perde. Sim. O Centrão perde. Ele tem que entrar de vice. Se quiser entrar em algum lugar, tem que ser de vice. Aí o que o Kassab fez? O Kassab, que no começo ironizou a candidatura do Flávio Bolsonaro e tentou também vender a ideia de que o Lula já estaria eleito, quando o Flávio Bolsonaro começa a aparecer à frente do Lula no segundo turno nas pesquisas, ele fala, perdi o jogo, vou ficar de fora do governo, porque eu fui burro, não soube agir no momento certo e vou ficar de fora do governo. E o Centrão precisa estar do lado de alguém, só que eles já largaram a mão do Lula. Até porque o Lula traiu todo mundo e destruiu a economia do Brasil. Eles sabem que se eles ficarem junto com o Lula, eles vão afundar junto com o navio. Eles vão perder junto. Então ele tenta essa jogada de dizer que vai lançar um dos 3 candidatos dele para concorrer com o Flávio. Para ver qual emplaca. Para ver qual que emplaca. Não, e para também tentar tirar um pouco de votos. Porque o Kassab, o Centrão, ele consegue tirar votos tanto do Lula quanto do Flávio Bolsonaro. Não os votos da esquerda e da direita, os votos dos isentões. Aquele cara que não entende de política, que não acompanha. Vai ficar na beiradinha. Que fica sempre em cima do muro.
Aí esse cara vai falar, não quero nem Bolsonaro nem Lula, Eu vou de Ratinho. então eu vou de Ratinho ou de Caiado, seja lá quem for o candidato. Então ele acredita, e ele já falou em entrevista disso, que ele pode ter de 15% a 25% dos votos. Eu acho que ele está sendo muito otimista. Eu acredito que não passa de 15%. Não, porque o nome dele no Brasil, aqui no Paraná é conhecido, mas no Brasil é o nome do pai dele que é mais forte. Só que com 15% ele não vai nem para o segundo turno. Não. Então ele está tentando tirar voto do Flávio Bolsonaro para forçar uma coligação com o Flávio Bolsonaro, talvez com o vice do PSD, ou pelo menos oferecer um apoio no segundo turno para conseguir lotear alguns ministérios, que é o que o Centrão sempre fez. É o que sempre faz. E no caso, por exemplo, um cenário interessante seria assim, por exemplo, Ratinho vai sair a presidente, claro que o PL não vai apoiar o Ratinho para presidente, né? Aí, para governador. Não vai apoiar o Ratinho para governador, mas o Ratinho está apoiando aqui um X lá, o Guto Silva, para governador. Mas, Sérgio Moro entra na jogada apoiando Flávio Bolsonaro. Aí, o PL vai fazer um acordo para apoiar o Sérgio Moro como governador por causa disso? Eu acho difícil o Sérgio Moro sair apoiando o Flávio Bolsonaro. Eu não acho. Não é impossível, porque até no segundo turno ele fez aquele teatro e tentou apoiar o Bolsonaro depois de ter ficado contra o Bolsonaro no primeiro turno, né? Então, Sérgio Moro não é um cara confiável. Sérgio Moro é um traíra, né? Sérgio Moro é o tucano do PSDB, envolvido lá até o pescoço no caso do Banestado, depois entregou a Lava Jato de presente para que o STF pudesse desmontar toda a Lava Jato e descondenar todo mundo, inclusive o Lula. Se aliou ao Álvaro Dias, que foi inocentado por ele no processo e entrou no Podemos. O mesmo Álvaro Dias, que fazia parte do caso Banestado lá no passado, quando ele foi juiz recém-impossado. Agora ele está num partido de esquerda que vota mais de 70% com o governo Lula e que fez base do governo Lula nos ministérios, que é a União Brasil, que se finge de centrão, mas é de esquerda. Mas existem muito bons candidatos no União Brasil, hein? Tem. Eu não vou julgar, eu concordo pelo seguinte. Hoje o que acontece com a questão dos candidatos? E eu defendo isso sempre. Para as pessoas julgarem a pessoa e não o partido. Sim. Se você pegar, por exemplo, Sargento Farrur, inclusive, que agora deve vir para o PL. Sargento Farrur, ninguém discute que ele é de direita. Ninguém discute que ele ele é um dos deputados federais no Brasil que menos vota com menor taxa de governismo. Tá? E o Farrur, ele é do PSD. Ele é do partido do Kassab. Sim. Então eu vou julgar ele pelo partido? Não vou. Olha aqui, os comentários aqui são bem interessantes, ó. Ratinho Júnior está envolvido no rombo do Banco Master e do resort lá junto com o Toffoli. Eu acho que isso é mentira. Isso é fake news. Eu não estou defendendo o Ratinho. Eu gosto de ser justo. Essa história... Parece que existe algum tipo de investimento do Ratinho Pai em algum empreendimento que não necessariamente é o mesmo empreendimento. Eu não sei exatamente porque ninguém levantou provas disso, só saiu notícia de imprensa. Sim. E eu não estou falando isso para defender nenhum nem o outro. Eu acho que o Ratinho é multibilionário, é um dos homens mais ricos do Brasil. Sim. E ele investe em dezenas de projetos de hotelaria. E o que aconteceu? Ninguém sabia que o caso lá do Tayayá, por exemplo, envolvia Banco Master e advogado da JBS, e irmão do Toffoli, e o caramba, até alguém investigar quem eram os fundos donos. Porque os donos do resort não são pessoas físicas, não tem o nome do Toffoli lá, não tem o nome do Vorcaro lá. São fundos de investimento que foram criados para investir nesses empreendimentos. E aí, quando o cara vai entrar como um dos acionistas ou como um dos investidores, ele vai ver lá, tem o fundo X, o fundo Y. E é engraçado que muitas vezes esses fundos, eles são sociedades anônimas, você não consegue nem descobrir quem são os sócios reais. Então eu acho muito precipitado ainda botar a culpa e dizer o Ratinho está envolvido no caso do Banco Master. Pode estar, pode não estar. Se um dia ele apresentarem provas reais, e de novo, eu quero deixar claro, eu não sou partidário do Ratinho, eu não sou apoiador do Ratinho, eu não estou defendendo o Ratinho aqui, eu só quero ser justo,
porque o que é certo, o que é errado. Eu não gostaria de ser acusado também de algo sem provas, né? Claro. Então, esse negócio é meio complicado. Mas a questão dos partidos que a gente estava falando, Naná, a gente tem que tomar cuidado em julgar as pessoas. Eu vou pegar um caso aqui de Curitiba, tá? Eduardo Pimentel. Eduardo Pimentel foi massacrado nas eleições por ser do PSD. Tá? A live parou ali. Deu o tempo dela, não tem problema. Tá. Não tem problema. Pode continuar que a rádio tá... Então vamos lá. Eduardo Pimentel foi massacrado nas eleições. O Eduardo Pimentel é um dos caras mais conservadores que eu conheço. Eu gosto dele também. E está fazendo um governo completamente de direita. Completamente de direita. Então, as pessoas não acompanham. E muitas vezes tem gente que cai nas notícias de fake news que são plantadas pela própria esquerda ou por jornalecos de esquerda e bloguinhos de esquerda de Curitiba. Ou pelo MBL. Ou pelo MBL, pelo amor de Deus. MBL, cara, pelo amor de Deus. O cara que acredita no MBL, olha, tem que se tratar. Né? Então, e aí, o que acontece? A gente estava falando sobre a questão da União Brasil. Eu estou falando, né, em um passo acima lá. Sérgio Moro. Eu não apoio o Sérgio Moro, não apoiaria e não ficaria no mesmo partido que ele está. Tá? Isso é uma opinião pessoal minha. Quem gosta dele, não critico, deve ter os seus motivos. Eu conheço a história do Sérgio Moro desde o tempo do Banestado até hoje. Eu vou entrevistar ele. E todas as conexões dele. Vou consultar você, vou entrevistar ele agora em março. Eu conheço a história do Sérgio Moro desde o Banestado até hoje e todas as conexões dele e as ideologias que ele defende. O Sérgio Moro, eu não vou dizer que ele é de esquerda, mas ele de direita ele não é. Ele é centrão. Sérgio Moro vota 57% no Senado com o governo Lula. Você vai dizer que ele é de direita? Não sei os projetos. Isso né? é dado estatístico. Não tem projeto. Não tem como você votar 57% com o governo e dizer que aquilo dali é tudo projeto 50% isento. É mais da metade, né? É muito mais da metade. É muito mais da metade. E eu estou falando da estatística geral de 2025. Porque se pegar os primeiros anos de Senado dele, lá 2023, 2024, é mais do que isso. É mais do que isso. Então, Sérgio Moro se ajoelhou para o STF. O que o Sérgio Moro fez pela direita? Me diga uma coisa que o Sérgio Moro fez pela direita. Não existe nenhuma chance do PL apoiar Sérgio Moro para governo. Não, existe, mas daí é o partido, não sou eu. Se o partido apoiar ele para o governo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não respondo pelo partido, eu sou só um filiado. Eu sou um mero vereador. Né? Agora, eu sou contra, eu não apoiaria. Eu não ficaria do lado dele. Sim. Mas é isso, vereador. Tem alguma coisa que você gostaria de falar, que a gente não falou aqui? Não, eu acho que a gente já abordou assuntos bem interessantes aqui, né? Já dá pra gente ter novos assuntos aí para uma próxima entrevista, provavelmente. Sim, é a segunda vez que você vê, você pode vir mais vezes. Então, quero lhe agradecer demais. Gosto muito de você. Você tem meu respeito. Você, do nosso grupo das tias e tios do Zá, te respeito muito. Sabe que você é um cara que trabalha, um cara sério, que tem visão da política, como você falou agora, sobre projetos que não valem nada para a gente, que não ajudam o povo em nada, né? Quero lhe agradecer. Sabemos que você é de direita, ferrenha, defende a direita, os nossos valores como cristão, sobre a liberdade, sobre todas essas coisas que Bolsonaro defende, que ele nos ensinou. E você também é um fruto disso. Você também é um filho de Olavo de Carvalho, né? Você nasceu de Olavo de Carvalho. Todo mundo que veio dessa árvore, fruto é bom. Sabe que, só um detalhe antes da gente encerrar, você falou de Olavo de Carvalho. O meu canal cresceu. Hoje eu tenho quase 1,5 milhão, completando 1,5 milhão de seguidores no YouTube. E eu já passei de 800 milhões de visualizações no YouTube. Quero completar 1 bilhão em breve aqui. E o meu canal cresceu graças ao Bolsonaro e ao Olavo de Carvalho. Olha. Os primeiros vídeos que eu comecei a fazer lá em 2021 nesse canal, o Olavo de Carvalho começou a compartilhar no Facebook dele. E toda vez que ele compartilhava o vídeo, o meu canal explodia. Olha que legal. Daí eu tenho alguns amigos em Brasília, amigos inclusive que não tem nem relação à política, amigo meu de infância que por uma coincidência hoje é assessor parlamentar em Brasília. E um desses meus amigos, o Rafael Dalbó, ele inclusive era muito amigo do Bolsonaro e da família Bolsonaro toda ali, e ele até hoje ele é assessor de deputados federais do PL. E ele me ligava e falava:
Olímpio, Bolsonaro acabou de publicar o teu vídeo aqui no grupo pessoal dele. Que da hora. Então, que o Bolsonaro ele tinha um grupo que era só dos deputados, dos amigos, do pessoal mais próximo, né? E eu, inclusive, nunca participei desse grupo, não tive esse benefício, mas os meus vídeos eram compartilhados lá. E agora, quando nós estivemos com o Bolsonaro recentemente aqui em Curitiba, a Rafaela, inclusive, estava junto, né? O Marlon estava gravando lá e o Bolsonaro olhou para mim e lembrou dos meus vídeos. Ah, que legal. Então, a gente tem até isso gravado ali, né? Então, quando você falou do Olavo de Carvalho, é interessante porque eu tenho uma grande dívida de gratidão, tanto com o Olavo de Carvalho quanto o Bolsonaro. Ai, foi uma grande perda para o Brasil, o Olavo de Carvalho ter morrido tão cedo, né? Porque era um homem, ele era um visionário. E tudo que ele falou, ele acertou. Acertou em todas as coisas. Tudo. Coisas que ele falou há 10 anos atrás estão acontecendo agora. Agora. Ele era um E visionário. não só no Brasil, no mundo todo. Ele falava sobre a Rússia, sobre os Estados Unidos, sobre a China. Gente, que perda. Tinha que achar outro, nascer mais um Olavo de Carvalho para ajudar a gente. É difícil, vai demorar muito tempo para ter outro cara visionário como ele. São poucos no mundo, inclusive. O Enéas era um cara bom também, que se foi cedo. O Enéas era inteligente, mas ele não chegava ao nível de conhecimento e de estudo aprofundado da política como Olavo de Carvalho. Né? Ele era um cara acima da média. Mas Olavo de Carvalho, eu acho que não tem ninguém hoje para a gente comparar. Não, insubstituível. Insubstituível. Bom, então é isso. Obrigado pela parceria sempre aí. Pode contar com a gente o que você precisar, tá? Seja sempre bem-vindo aqui na Rádio Paraná Oficial para a gente conversar sobre esses assuntos aí políticos. Vamos ver o que vai ser até o final do ano, né? Que esse ano vai ser um rebuliço todo. Vai. Né? Maravilha. Então, boa sorte na campanha e até mais. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada para você que está aí vendo a Rádio Paraná Oficial. Você acesse lá o Mundo Polarizado, que é o canal do Olímpio. Até mais, pessoal.